Olá, se você acompanha meu canal, sabe que eu prego o Evangelho. Em mensagens anteriores eu falei sobre o fundamento e sobre aqueles que estão edificando sobre o fundamento. Diz que existe dois tipos de materiais: perecível e aqueles que são puros, materiais que não se corrompem por nada, como ouro, prata e pedras preciosas. Foi advertido ali que os irmãos que estavam recebendo a palavra estavam sendo carnais nas cartas aos Coríntios. Paulo fala que eles estavam se alimentando de leite porque ele não podia dar alimento sólido para eles. E adverte aqueles que estão colocando sobre esse fundamento o material que eles estão colocando, será prata, pedras preciosas ou madeira, palha e ferro. Paulo fala que a obra daqueles serão manifestados através do fogo. O fogo vai provar. E fogo são circunstâncias. Mas ele também chama a atenção sobre essas pessoas que estão explicando sobre o fundamento, que aquele edifício é a casa de Deus. E se alguém destruir a casa de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. No versículo 9. E chama atenção lá, fala que se alguém estiver destruindo esta casa, que Deus o destruirá. E o que vemos mais hoje em dia é as pregadores da sabedoria humana. Por quê? Porque essas pessoas que estão na prática de edificação sobre o fundamento ainda não deixaram de viver de acordo com o padrão humano, padrão mundano. Então muitos pregadores hoje ainda são carnais, estão sendo carnais. Porque a advertência de Paulo é justamente sobre aqueles que estão edificando sobre esse fundamento. E chama a atenção da igreja porque ainda está tomando partido por homens carnais ainda. Devemos mudar o nosso procedimento, sair do padrão humano de andar segundo os homens para um padrão espirituais, para que possamos se alimentar não mais só com o leitinho, mas também com alimento sólido. Uma criança recém-nascida, existe um período que ela vai se alimentando de leite. Chega um momento que os dentes começam a crescer, que a própria criança tem a necessidade de mudar a sua alimentação. Precisamos reconhecer o momento certo, estamos querendo ouvir alimento sólido. Precisamos deixar de viver como homens naturais, abandonar esse padrão mundano. E isso cabe à igreja, e principalmente aqueles que estão pregando o evangelho, que ainda são carnais, que ainda se alimentam de leitinho, como o próprio Paulo fala. Porque muitos que estão pregando o evangelho sobre o fundamento não estão pregando produto espiritual, que é ouro, prata e pedras preciosas, mas sim madeira, palha e ferro. Não está edificando a casa de Deus dentro do padrão que Deus quer, como homens maduros. Existe um processo na nossa natureza de ser criança, rapaz e homens. E cada pessoa tem que perceber e mudar a sua conduta para um padrão da necessidade que ela se encontra. Viver tomando leitinho é atrasar a obra de Deus, atrasar o crescimento dos irmãos. É preciso levar a igreja, à maturidade e a abandonar essas condutas carnais, que são discórdia, inveja e as obras da carne. Precisamos corrigir a igreja e levar um padrão muito maior, muito mais elevado, para viver na prática do evangelho. Porque a palavra vai vir. E a necessidade dessa palavra ser praticada é algo que precisa chegar a todos os irmãos. Precisamos cobrar dos irmãos a prática do evangelho. Não só ser ouvinte, mas ser praticante. Aqueles que são maduros na fé têm uma obrigação com Deus de edificar a casa de Deus de forma que ela chegue à maturidade. Todos nós temos essa incumbência. Aqueles que conhecem um pouco do evangelho, que já estão se alimentando, ajudar aqueles que estão chegando. Na igreja existe dois grupos: os que estão chegando, que são aqueles crianças em Cristo, e aqueles que já são mais velhos, que já estão na prática do evangelho. Até mais.